Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui ao canal da Central de Concursos. Como você sabe, sou o professor Dorival Conte Júnior, professor de língua portuguesa. Eu estou aqui para comentar esse episódio aí que ocorreu nas manifestações com o Portuga. Me acompanha aqui, ó. Nós temos aqui, você sabe, as dicas do Portuga, né? Então, o Portuga é aquele português lá que acompanha os acontecimentos aqui no Brasil e ele não gosta das coisas que ele vê acontecer com relação à nossa gramática. Então, temos o episódio de hoje que é as manifestações. O Portuga está lá nas manifestações e ele encontra esse cartaz escrito errado. Lembra do cartaz? Então vamos lá, dá uma olhadinha aqui, ó. O cartaz de um manifestante estava escrito isso aqui, ó. Se a presidente não pôr ordem, o país vai parar. Está lá o cartaz que o Portuga pegou, rasgou, refez, escreveu novamente. Vejam só, vamos explicar gramaticalmente o que aconteceu aqui, ó. Se a presidente não pôr ordem, nós temos a palavra se, essa palavra se pode ser substituída por desde que ou caso. Então ela exerce a função de conjunção. Ela é uma conjunção subordinativa adverbial condicional. Então vejam que nós temos uma situação de condição no texto e essa condição ela nos traz lá na frente o verbo como futuro do subjuntivo. Mas se você olhar o verbo ali, ele não está no futuro do subjuntivo. Se a presidente não puser ordem, seria o correto. Então, olha, se é uma conjunção condicional, indica uma ação futura, portanto, essa ação não ocorreu, não aconteceu ainda, ela depende de uma outra situação, por isso que é conjunção condicional, você deve usar o verbo no futuro do subjuntivo. Subjuntivo significa dizer que é uma incerteza, eu não tenho certeza se isso vai ocorrer. O que tem de erro de conjunção se com o verbo no presente do indicativo, conforme você vê aqui, ó, isso é um absurdo, no dia a dia isso acontece direto. Então, cuidado, ó, palavra se, exercendo a função de conjunção subordinativa adverbial, indica uma ação futura, o verbo tem que estar no futuro do subjuntivo, portanto, olha lá, puser seria o correto. Então, vamos colocar a frase correta aqui, ó. Se a presidente não puser ordem, o país vai parar. Outro detalhe que eu vou conversar com vocês, mas não agora, mais para frente, é sobre a palavra presidente. Tem uma confusão enorme, se existe presidenta, se não existe, mas isso é um assunto para depois. E também um assunto com relação à pontuação que tem nessa oração, que depois a gente vai conversar com isso. Primeiro por partes. Se a presidente não puser, nós temos um verbo no futuro condicional. Esse futuro condicional, o verbo não é pôr, é puser. O verbo não é fazer, é fizer. Então, se eu fizer, se eu compuser, e assim sucessivamente, tá bom? Então, grande abraço a vocês. Daqui a pouco a gente vai voltar com outras dicas do Portuga, com relação até a situação da presidente aqui, e a gente precisa conversar sobre isso, que muita gente tem confusão. Legal? Grande abraço, espero que vocês tenham gostado da dica de hoje.